Olá, meus queridos do sétimo ano, voltando aqui para a nossa segunda aula semanal aqui, né? Que eu falei para vocês, fazendo aqui revisão, né? Essa semana fazendo revisão do conteúdo que já foi dado, das partes principais, como a gente já fez a nossa parcial primeira, né? A N1. Então a gente já viu, já fez atividades sobre isso, por isso que as atividades nessa semana serão só você assistir essas aulas com o seu caderno de geografia, colocando a data e destacando as partes principais, certo? Não é uma atividade para você fazer resumo dos capítulos que nós estamos falando novamente. Vocês já devem ter feito isso durante os estudos para a primeira parcial, a N1. Então é só realmente assistir essa aula e anotar os pontos principais que na hora da explicação eu estou destacando para você fazer, tá certo? Então, uma satisfação imensa estar falando com vocês novamente. Eu espero que esteja todo mundo bem. Vamos iniciar. Beleza? Então, aqui no nosso material nós temos o capítulo 4, Natureza Brasileira, Clima, Hidrografia e Vegetação, certo, pessoal? Então, a gente agora vai falar um pouco mais do clima. A gente estava falando muito do solo, né, nas aulas passadas, em que a gente estava falando do capítulo 1, 2 e 3, o solo do nosso país. Então, agora a gente vai ver a questão climática, né, hidrografia também, né, nesse capítulo 4. Vou passando aqui a página, então é importante a gente já falar que, de acordo aqui com esse mapa mundi, nós estamos vendo aqui que o Brasil quase todo, né, gente, ele está nessa faixa onde tem também um pouco mais a norte a linha imaginária do Equador, e que isso vai resultar para a gente em que todos os lugares do mundo que estão nessa faixa central aqui do planeta Terra estão na região um pouco mais quente, né? Então, aí devido essa região da Terra receber mais diretamente os raios solares, então o clima nessas regiões são os climas mais quentes da Terra, e aí a gente tem esse fenômeno de muitas vezes até chover pouco, né, nesse sentido, devido a essa característica regional, tá? E aí tem os fatores climáticos, eu vou passando aqui e vou realmente parando só onde for necessário. Então a gente tem aqui os fatores, é a latitude. Então, em que a latitude ela vai interferir, em que a latitude ela vai contribuir para essa questão climática, né? Então, a latitude, os lugares onde a latitude é menor, as temperaturas variam menos e tendem a ser mais altas. Então, como a gente viu naquele mapa da página anterior, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, países, regiões que estão nessa faixa vão ter uma latitude, retomando aqui, uma latitude menor. As temperaturas vão variar menos, né, porque a latitude ela é menor. Ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, maior será a temperatura. Quem é que está na região, por exemplo, de onde a temperatura é alta, onde a região é próxima à linha do Equador, por exemplo, o Ceará, por exemplo, o Maranhão, né? E aí a gente tem essa característica devido a esse fator. Então a interferência da latitude é essa. Quanto mais a latitude for menor, né, mais a temperatura será maior, certo? Vamos agora para a próxima característica, em algo que influi muito no clima, é a altitude, né? Onde a altitude for maior, certo? Poucos elevadas, geralmente a altitude geralmente abaixo de 500 metros. Então, no Brasil, a gente não tem regiões que tem uma altitude muito elevada, não. Os pontos brasileiros de maior altitude variam chegando abaixo de 500 metros. Por isso, esse fator só interfere na caracterização dos climas do país, uma característica específica, né? Em algumas áreas. Então, serras, né? Na região sudeste, região mais a leste do país, né? Planalto Meridional e no Planalto das Guianas, por exemplo. Mesmo sendo regiões mais altas, elas variam apenas até o limite de 500 metros. Então, nevar durante o inverno, por exemplo, nessas áreas, como é o caso dos pontos mais altos do Planalto Meridional, do estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Somente lá a gente vai ter essas evidências de neve, né? Desse fator acontecer devido a essa questão da altitude, tá? Então,
próximas duas características são essas duas aqui, ó, que estão em negrito. A continentalidade e a maritimidade, né? São fatores importantes para o clima, que interferem no clima, né? Pelas características climáticas. Então, continentalidade, o fator que diz respeito às áreas localizadas no interior do continente. Quanto mais longe dos mares e oceanos, grandes massas líquidas, por exemplo, podem ser encontradas, né? Essas áreas geralmente correspondem às regiões com significativas variações da temperatura e umidade mais baixa. Já a maritimidade é o fator que interfere nas áreas próximas ao litoral. Essas regiões apresentam variações de temperatura menores e umidade mais alta, em razão da evaporação, né, pelas águas do mar, certo? Então, recapitulando, né, fatores que interferem na temperatura, né, na questão climática. Então, a gente vai ter a latitude, certo? A latitude vai ter, vamos recapitular, na latitude, então, assim, quanto mais próximo à linha do Equador, maior será a temperatura. A altitude, então, assim, quanto maior a altitude, menor será a temperatura, certo? Então, nós temos que destacar essas duas características aí. E aí, pessoal, então, vamos resumir isso? Olha só, uma proposta de resumo para vocês fazerem, para vocês terem aí, ó. Certo? Resumindo para vocês a questão. Então, pessoal, ó, fazendo aqui um resumo com vocês, para que a gente não perca aí as informações que nós vimos até aqui nesse capítulo 4. Então, temos aqui a natureza brasileira, clima, hidrografia e vegetação. Então, o que nós podemos recapitular até agora? Aqui, ó, Brasil está na zona térmica tropical. Só ajeitando aqui. Isso significa que a região brasileira está naquele centrozinho da Terra, né? Onde eu falei para vocês que recebem os raios solares mais diretamente. Isso faz com que as temperaturas sejam geralmente maiores que nos outros lugares, certo? Então, agora os fatores que interferem no clima, né? Então a gente tem a latitude, tá? Quanto mais próximo à linha do Equador, aí maior será a temperatura. A altitude, quanto maior a altitude, menor será a temperatura. E no Brasil, geralmente, as altitudes chegam até 500 metros, tá? Temos mais duas características fortes que interferem no clima, né? Então, temos a continentalidade, quando as regiões são mais afastadas do litoral, ou seja, mais para o interior, onde há uma grande variação de temperatura, né? A maior variação. E a maritimidade, as cidades mais litorâneas, como, por exemplo, Fortaleza. Nessas regiões, a variação de temperatura é pouca, né? No nosso caso aqui em Fortaleza, nós temos, então, aí mais verão, inverno. Não varia tanto assim a temperatura pela localização aqui da gente, tá? Voltemos então ao livro. Vamos dar uma olhadinha agora nos tipos climáticos, certo? Vamos prestar atenção muito mais agora nesse momento, eu queria que vocês prestassem atenção mais na parte que nos envolve, a região aqui do Ceará, região Nordeste, né? Para que a gente possa começar aqui da nossa casa, do nosso local, certo? Então, de acordo aqui com o mapa, a gente tem aqui, ó, duas cores que estão predominando aqui na região do Ceará, né? Ó, amarelo, o que vem dizer pra gente, né? Clima tropical úmido com precipitação média anual de 1.500 milímetros. E temos essa cor aqui mais cremosa, né? Tropical, clima tropical com chuvas no outono e verão. Então, esses são os dois tipos climáticos. Você, ao estudar em sua casa, você dê uma olhadinha mais detalhadamente ainda nos demais climas, nos demais tipos climáticos, tá bom? Agora nós vamos começar a falar de hidrografia, tá certo, pessoal? Em se tratando de hidrografia, eu quero ver com vocês aqui, certo? 3 características principais, certo? Vou descer aqui um pouquinho a página, só para essas duas partes aqui do texto, certo? Que estão destacadas muito bem aqui no livro, né? Essa parte mais de baixo aqui, ó. Rios regulares, rios irregulares. Então, basicamente, né, a gente tem os rios regulares, aqueles que o volume das águas são independente da época do ano, né? Por exemplo, o rio Amazonas. E os rios irregulares dependem da chuva, dependem da variação no volume das águas, conforme as estações chuvosas ou secas, né? E aí a gente
já fica mais fácil para entender o que são os rios perenes e os intermitentes. Então, perene, assim como no primeiro exemplo aqui dos rios regulares, vão ser aqueles rios que vão ter água, ofertar água o ano todo, certo? E os rios intermitentes são os rios que apresentam fluxo de água somente nas estações chuvosas, certo? E embaixo tem os rios temporários, né? Dizem respeito aos canais que ficam secos na maior parte do ano também, certo? Então é uma forma também de rios irregulares, certo? Então, pessoal, pela questão do tempo, convém que você possa ler cuidadosamente aí o livro, né, independente de ser digital ou físico, certo? Para que você possa ver aí todas as questões da hidrografia brasileira também. E agora nós chegamos nesse capítulo 4 na questão da vegetação, certo? Por questão do tempo também, é uma leitura que precisa ser minuciosa em casa. Eu vou destacar o nosso bioma da nossa região, né, que é o bioma da Caatinga. Já está aberto o livro aqui ao lado, né, ao lado direito. Então, vamos destacar o bioma da Caatinga. Então, temos outros biomas também, assim como na questão da hidrografia, né? As bacias, né, os rios, tipos de rios, né, tudo. Então, você precisa fazer uma leitura minuciosa dessa parte. E se tratando de bioma também, porque não dá tempo de destacar tudo, né? Ficaria uma leitura muito atropelada, né? Então, tem que se ler com calma. Eu estou destacando os pontos principais apenas, tá? Fazendo a revisão, até porque também o conteúdo foi visto em sala de aula. Então, esse bioma da Caatinga é o bioma da nossa região, né? A Caatinga, essa palavra, ela vem significar para nós uma mata branca, porque quando você olha para a mata da Caatinga, em muitos momentos do ano, você vê realmente só o branco da terra, você não vê o verde das árvores. Porém, não quer dizer que não exista vegetação, né? Nós fomos, por exemplo, para aula de campo, né, no Parque Botânico do Ceará, e a gente viu os tipos de vegetação típica, né, dessa região. Então, aqui a gente vai destacar, olhando aqui para o texto, né, agora, a gente vê que as chuvas ocorrem em pequena quantidade, por isso que essa mata fica tão seca, certo? Então, mesmo assim, existem algumas atividades comerciais que são desempenhadas nessa região, por exemplo, a pecuária extensiva, né, de corte, certo? A plantação de algumas frutas, né? Até a uva, né, manga, melão, goiaba, por exemplo, e o extrativismo também, através do extrativismo de fibras, né? Como, por exemplo, o sisal, a piaçava, a caroá e etc. Passando aqui o livro, passando aqui para a próxima página 67. Então, esse é o bioma característico de nossa região. E aí a gente tem, como eu estava dizendo, né, algumas espécies que são típicas dessa região, por exemplo, o babaçu, a carnaúba, o oiticica, né, o buriti, certo? Que é típico, né, desse tipo de bioma, né? Então convém que a gente possa fazer uma leitura em casa minuciosa desse capítulo e destacar as ideias principais dentro daquilo que eu falei até aqui e fazer esse resumo, né, buscando compreender cada palavra, cada conceito, né, e identificar em cada região brasileira o bioma que corresponde à sua região, aquilo que é característico daquela região, onde são as regiões mais frias do Brasil, onde são as regiões mais quentes, por que isso acontece, que a gente viu no início, né, dessa aula, por exemplo, a localização do Brasil, né, no globo como um todo, né, e aí a gente vai compreendendo cada uma dessas coisas. Então agora a gente precisa, né, passar para o capítulo 5, né, a população que constrói o nosso. Então no capítulo 5, se eu perguntasse para você, antes de falar alguma coisa, antes de passar para as próximas páginas, será que você lembrava quais foram os povos importantes para a formação, né, desse povo denominado povo brasileiro? Você lembraria? Eu espero que sim, porque nós vimos isso detalhadamente nas nossas aulas até aqui, né? Então, basicamente, esse período começa aqui. Vou descer um pouquinho aqui a página. É isso. Então, a população que ajudou a formar o nosso país, né? Em que momento da história aconteceu isso? Quem são essas pessoas? Vieram de onde, né? Como se deu essa formação do povo brasileiro, né? Então, esse capítulo 5 é para discutir isso, certo? Então, como vocês sabem,
já havia uma população natural aqui da Terra. Quem eram essas pessoas? Isso mesmo, os denominados indígenas, né? Essa palavra está correta, pode falar essa palavra mesmo. Os indígenas foi o povo natural, né? São as pessoas naturais da terra brasileira. E quem chegou em segundo lugar até essas pessoas e começou a provocar essa alteração, né? Essa formação de uma nova cultura, de um novo povo, né? Então, foram os europeus, né? Aqui nessas terras pisaram no período colonial, por volta de 1500, um pouco antes, um pouco depois, povos diferentes, né, do mesmo continente, o continente europeu, né, espanhóis, portugueses, franceses, ingleses, holandeses, né, e muitos que se falam por aí também, né, há relatos que até povos aborígenes australianos também vieram, né, para cá. Então, a conjunção, né, dessas culturas, né, criou essa cultura brasileira. Então, nós temos indígenas, naturais da terra, temos portugueses, temos, com o passar do tempo, houve uma onda de imigrantes, né, aqui para o Brasil, né, também de europeus, né, italianos, alemães, né, sírio-libaneses, agora mais recentemente chineses, né, que trabalham, né, a China é o principal parceiro econômico do Brasil nesse sentido. Então, hoje a gente já quase que não consegue mais conter, né, nem falar a quantidade de pessoas que faz parte, que forma essa cultura brasileira, mas inicialmente foram esses, né? Então, indígenas, europeus, africanos, né? E depois as ondas de imigração europeia, né? Como eu falei. Com o passar do tempo, o Brasil se desenvolveu e aí houve um crescimento populacional, né? Esse mapa aqui, ele mostra para a gente a concentração de população em torno do território brasileiro, e a gente pode ver que o crescimento populacional brasileiro ele é do litoral para o interior, e isso é um processo natural, porque como a gente viu nas aulas passadas, a população brasileira ela foi colonizada, né, e o território foi colonizado da região litoral para o interior, né? Então isso é um processo natural, né? Mas aí a gente chama a atenção da gente o tamanho do Brasil, né, e a concentração da população mais nas grandes cidades, mais no litoral. Então, isso chama muito a nossa atenção e eu queria que você prestasse atenção nessa imagem para que você também percebesse isso. E aí, pessoal, falando de crescimento da população, a gente tem que falar da população absoluta e a população relativa, né? Então, resumidamente, a população absoluta é o total da população do nosso país, né? Aqui nesse cantinho aqui, se você puder ver o movimento aqui da seta, né, do mouse, você vai ver que mais de 190 milhões de habitantes é o total da população brasileira, e a relativa seria o total da população de determinado lugar. Então essa é a diferença nesse quantitativo populacional, certo? Espero que você anote, que você destaque essas partes, que são muito importantes para que a gente possa passar adiante sem que antes esqueça desses detalhes, certo? E aí o IBGE, ele divide a população brasileira em 3 grupos etários. População jovem, população adulta e população idosa, certo? A idosa é com mais de 60 anos, população adulta é de 20 a 59 anos, e a população jovem é com idade de até 19 anos. Então essas são as características da população brasileira segundo o IBGE. Então é isso, queridos. Quero deixar aqui um grande abraço para cada um de vocês. Peço que vocês anotem esses destaques, né? Pois essa semana, como eu falei, está sendo de revisão. E em seguida nós vamos continuar o conteúdo para frente, tá certo? Então, como atividade para vocês é isso, fazer esse resumo, esses principais destaques do que nós vimos nessas aulas, tá certo? Um grande abraço, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.